Voz do Trabalhador, mais um programa, e hoje nós temos a honra de trazer uma candidata não, né, gente? Porque simplesmente ela arrebentou nas eleições de Santos, ela foi a mais votada. E eu conversando aqui com ela, porque eu não tive esse prazer ainda de conhecê-la pessoalmente, e olha, passa uma seriedade, um orgulho mesmo poder estar aqui com a Débora Camilo, a vereadora aí que teve mais votos em Santos, e a gente descobre o porquê que ela é tão... eu até brinquei com ela, nossa, como é você sentir que o teu trabalho, reconhecer tantas pessoas, não é só reconhecendo que você fez algo que todo mundo aprovou, você se sente aprovada por uma população, e deve ser assim, um orgulho, né? Então eu acho que você deve ser assim, nem sei o que, né, como te falar, mas deve ser uma sensação assim, tão boa de você ser aprovada em algo que é tão difícil, que são os nossos políticos, a nossa política é uma briga imensa. Mas antes de passar para a Débora Camilo, que eu até já apresentei, eu quero agradecer muito, ele está aqui nos bastidores. Ele se formou comigo, ele é meu amigo, ele é companheiro, e o Dr. Anderson Souza, inclusive ele que trouxe a Débora aqui. Doutora Débora, porque ela é advogada, eu também não sabia, estou descobrindo a Débora agora aqui. E é uma honra estar aqui, agradecer o Bianchi, a Voz do Trabalhador, que é um programa em que fala das relações de trabalho, das reivindicações do trabalhador, e vem trazer essa trabalhadora, porque ela vai contar a história dela, como ela começou, e aqui a gente não pode deixar de passar aí essa parte das políticas públicas também, né? A Rayane, a nossa rede social que está ali, trabalhando firme. E agora, Débora Camilo, como é que é isso? A mulher mais votada, como é que é? Qual é a sensação de você ver esse teu trabalho aí consagrado? Porque é uma consagração, né, Débora? Você sentiu isso, né? Primeiro quero agradecer, ter uma oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo, essa conversa, né, nesse programa da Voz do Trabalhador. Dizer que para mim é um motivo de muita felicidade, até porque... Você comentou, né? As pessoas estão tão desacreditadas da política. Infelizmente. E nesse momento a gente conseguir consagrar, né, um trabalho, né? É claro que isso traz muita responsabilidade para a gente, né? É a aprovação de um trabalho, mas também saber que a gente tem muito mais responsabilidade com aquilo que a gente fez e com aquilo que a gente se comprometeu a continuar fazendo, né? Então, foi uma grata surpresa para a gente, né? Eu comentei também há pouco que a partir do momento que começaram as apurações foi uma surpresa muito grande, porque quem está envolvida na campanha não consegue sentir exatamente, né, o termômetro do alcance, né, do nosso trabalho. E aí, quando iniciaram as apurações, foi algo que nos trouxe muita alegria, né, muita alegria. Claro que não é um trabalho simples, né? A partir do momento que a gente faz com seriedade, mas é a certeza que a gente vai estar naquele espaço durante mais 4 anos para poder fazer aquilo que a gente acredita enquanto política, que é uma política voltada para a maioria, né? Onde o trabalhador e a trabalhadora também precisa ser ouvido e representado. Débora, vamos só falar um pouquinho da tua história, porque quando o trabalhador vem aqui, essa trabalhadora aí que foi consagrada, pelo menos nessa carreira, ela foi consagrada, com 8.000 votos e bolinha, consagração. Como é que você começou, assim, você é de Santos, né? Santos. Formada em Direito, Sim. Ela falou para mim, formada em Direito. A família dela não tem nada a ver com política. Nada. E o teu primeiro trabalho, qual foi, Débora? Meu primeiro trabalho foi aos 14 anos, né, numa lanchonete. Né? Eu trabalho desde os 14 anos, meu primeiro registro foi somente aos 21. Né? Meus pais são trabalhadores, né? Meu pai era do Porto, né? Doqueiro. Minha mãe foi doméstica durante muito tempo e depois acabou se dedicando ao trabalho do lar.
e, como você disse, nunca tiveram envolvimento político partidário, né? Meu pai sempre foi uma pessoa atuante em relação ao sindicato. Ele não era sindicalista, mas era o trabalhador que estava sempre muito ativo, participou das grandes greves, foi um dos demitidos, né, naquela grande demissão em 92, né, que depois houve uma greve. Do Sintraporte. Sintraporte. Isso, do Sintraporte. Inclusive, esses sindicatos, realmente, eles são muito aguerridos. Sim. Em todos os movimentos, eles estão lá, eles estão participando. É por isso a importância da organização da classe trabalhadora. Sim, né? através dos sindicatos. Dos sindicatos. É claro que a gente sabe que existe um desmonte, uma tentativa, né, de desmobilizar, mas é através dos sindicatos, isso é histórico, né, que a classe trabalhadora consegue alcançar suas reivindicações. Sim. E meu pai foi readmitido depois daquela grande greve, que houve a paralisação da cidade, né? A época era a Thelma, que era a prefeita, a sua xará, né? Era a prefeita, e também a cidade aderiu à greve, porque eram quase 5.000 pessoas que seriam demitidas. Isso traria um impacto muito danoso para a cidade, né? E meu pai foi um dos readmitidos, mas meu pai sempre foi uma pessoa de esquerda, então a gente sempre teve uma formação dentro de casa, não atuante em partidos ou movimentos sociais, mas sempre sabendo, né, de que parte da classe da sociedade nós fazíamos parte, né, que foi sempre a classe trabalhadora. Então, esse início de formação, né, em casa, eu fui mãe aos 18 anos, né, e aí eu precisei dar uma parada nos meus planos em relação à faculdade, e quando a minha filha tinha 8 anos, isso 2006, 2007, eu fui para o Educafro, que é um curso pré-vestibular comunitário, né, que tem todas as matérias do vestibular e Enem, e tem um diferencial que são as aulas de cultura e cidadania e orientação vocacional. Eu digo que o Educafro ele foi um divisor de águas para mim, porque eu tive contato com vários temas que eu tinha apreço, mas nunca tive oportunidade de debater, e ali eu fui entendendo a necessidade de estar em movimentos sociais, de estar organizada, e a partir dali eu fui me encontrando um pouco mais, né? Aí eu entrei na universidade com bolsa pelo ProUni 100%, né? Eu sou fruto de uma política pública, né? Não fosse esse programa, eu não teria conseguido fazer faculdade, era praticamente o valor do meu salário, né? Eu sou mãe solo, então durante todo o tempo minha filha dependia de mim e dos meus pais também, que sempre me ajudaram. Eu sempre tive muita família para me ajudar. Então, passado esse período, durante o processo da faculdade, eu conheci o PSOL, né? Já era filiada ao PT, mas conheci o PSOL através de uma amiga e me filiei, né? E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Primeira candidatura em 2014, como deputada estadual, muito mais para ajudar a chapa, né, do que qualquer pretensão de ser eleita. Sim. Em 2016 eu fui candidata a prefeita em Santos, foi a primeira mulher negra a ser candidata em Santos, também pelo PSOL. 2018 candidata a deputada federal, e aí 2020 candidata a vereadora, onde eu conquistei a primeira cadeira do PSOL na região, né? À época eu fui a 4ª mais votada da cidade, né? A 3ª mulher, né, eleita ali na Câmara, e tive a possibilidade de iniciar, né, o trabalho enquanto vereadora, e agora 2020, né, tive a honra de ser reeleita e ser a mais votada da cidade. Isso foi excelente. Nós só lamentamos que só tem 2 mulheres Somente agora. 2 mulheres, né? Santos que tem 54%, mais de 54% de mulheres eleitoras, né? Nosso eleitorado é feminino, mas a gente não reflete isso dentro da Câmara, né? Hoje, né, a legislatura, que vai até dia 31 de dezembro, conta com 3 vereadoras, que é a vereadora Thelma, Aldri e eu, e a partir de 2025 será a Renata Bravo e eu. Somente. Porque, como você falou da tua vida, eu acho que isso aí é um pouco do que acontece com a maioria das mulheres. Sim. Mãe solo, você tem que parar os teus estudos, você retomou, sim, né? Você conseguiu, ela foi, retomou os estudos, se envolveu, mas muitas param no caminho. E por isso, muitas vezes, você não vê as mulheres, né, em políticas, sim, em outros segmentos também. Sim. Talvez a condição, né,
as condições são difíceis, muito difíceis, e são poucos que conseguem furar, sair, né, como você conseguiu, para ir buscar aí uma faculdade. Como você bem falou, que teus pais também ainda te ajudaram. Isso, né? Eu consegui vencer uma estatística, né? Sim, eu sim, caí na estatística em algum momento, né? Sim. Sendo uma mãe na adolescência, mãe solo. Sim. Mas eu tive a minha família, né? Dando suporte, coisas que eu tive fundamental, a família, né? Eu tive a oportunidade de contar com pessoas que não me obrigaram a nada. Infelizmente, eu lembro de algumas amigas minhas que foram mães na mesma época, que foram obrigadas a casar, que tiveram que parar absolutamente tudo para se dedicar aos filhos. Sim. E os meus pais me deram a oportunidade, né, de continuar trabalhando, né? Eu continuei trabalhando. Eu fiz uma opção de esperar minha filha crescer para poder retomar os estudos, e quando eu consegui retomar, eles me auxiliaram, né, bastante, né? Então, o dia que eu não conseguia ficar com a minha filha em casa, se ela estava doente, que eu precisava trabalhar, ela podia ficar com os meus pais, coisa que não é a realidade da maioria das mulheres. E o que você coloca é muito importante, Thelma, porque as mulheres, a gente ouve muito, mulher não vota em mulher. Não. Quando, na verdade, as mulheres não têm a mesma oportunidade que os homens têm de participar da vida política. Esse eu sempre falo isso, digamos, uma teoria machista. Sim. Que mulher não vota em mulher porque é isso. Não é falta de oportunidade. Hoje, olha só, hoje eu tenho meu marido que cuida... Eu te falei, hoje eu consegui chegar um pouco mais cedo, porque eu tenho gêmeos em casa, é aquela correria. E nós, faz parte da função da mulher, você tem que cuidar dos teus filhos, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do marido, você tem que cuidar, trabalhar, Então, quer dizer, é muito mais difícil para a mulher, e ela precisa desse apoio, esse apoio que você teve, esse apoio que eu tenho. Eu estou aqui porque o meu marido foi levar na escola, porque meu marido está me ajudando. Eu tenho uma pessoa que me ajuda. Quantas mulheres têm essa oportunidade? Esse privilégio, porque é um privilégio você poder ter as outras. A maioria não tem, ela tem que trabalhar o dia inteiro. Creche, né, Débora, que a gente sabe a dificuldade de conseguir. Escola pública, principalmente. De qualidade, que dê suporte. E muitas vezes, mesmo quando você consegue romper, né, todas essas barreiras, dentro dos partidos políticos você não tem a mesma oportunidade. Então, muitas vezes você tem os partidos que acabam não dando as mesmas condições de disputa para as mulheres. Então, dá menos verba. Recentemente, houve o perdão de multas dos partidos que não cumpriram o repasse do fundo partidário, fundo eleitoral. Então, isso é um incentivo a não cumprir a regra da legislação eleitoral. Então, muitas vezes a mulher ela tem boas propostas, só que não tem condições de que a sociedade conheça as suas propostas, né? Então, é por isso que a gente não tem mais mulheres, né, disputando ou participando em pé de igualdade ao ponto de as mulheres conhecerem o nosso trabalho. Sim, e em todos os segmentos nós temos essa dificuldade de colocar as mulheres até por essa questão, né, natural da maternidade, de você ter que parar, você muitas vezes tem que parar mesmo para amamentar, porque você não vai conseguir ter os filhos, eu tive gêmeos, ter os filhos e sair trabalhando. Você vai ter que ter aquele suporte, você vai ter que parar para você poder aí criar os teus filhos. Depois, quem sabe, conseguir retomar. É isso aí, nós vamos fazer um break, Débora, falamos aí da trajetória dela, e depois ela vai contar pra gente aí como é que tá o mundo político, né, os partidos, né, os projetos que ela tem aí, que eu acho que deve ter muita coisa. Nós já voltamos com a nossa candidata aí, a mais votada, a vereadora mais votada, né, dessa eleição. De segunda a sexta, 2h30, Melhor da Tarde, na Band. Os primeiros indícios da publicidade surgiram na Antiguidade Clássica, com tabuletas descobertas em Pompeia que já anunciavam combates de gladiadores e ofereciam as diversas casas de banhos existentes na cidade. A palavra publicidade designava o ato de divulgar, de tornar público, e teve origem no latim publicus, seguido pelo termo publicité, na língua francesa.
Com a invenção da imprensa mecânica por Gutenberg, surgiu uma etapa importantíssima no crescimento da profissão. Com a utilização do papel, aconteceram grandes progressos nos meios de comunicação. E antes mesmo da impressão dos livros, surgiram os primeiros panfletos ou folhas volantes. Estamos prontos para dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar para a história. Para te deixar bem informado, nosso time apostos para apurar e ouvir todos os lados, acompanhando bem de perto o que acontece na política ou na economia, que impacta a nossa vida, o nosso bolso. A notícia internacional. Estamos em pontos estratégicos. Os acontecimentos, a cultura e as curiosidades. Somos a sua janela para o mundo. Na TV, no aplicativo, na internet. Fazendo um trabalho contínuo com a credibilidade do jornalismo Band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. Voz do Trabalhador, estamos voltando aqui com a Débora Camilo, essa mulher que superou todas as expectativas, né? Sim, foi uma sim. superação. Você falou um pouco da tua vida, que foi, assim, tô quase emocionada, porque quando a gente vê histórias de mulheres aqui, do que você conseguiu, o que você conquistou, a gente se emociona, porque você é mulher, você é mãe, você sabe a luta que é. E me fala uma coisa, querida, agora lá, com essa aprovação geral, né? Porque é uma aprovação geral, tão bom, né? Ter essa aprovação aí das pessoas que estão tão desiludidas, né? Com tudo, né, Débora? A gente está, infelizmente, num momento muito difícil, né? Sim. Acho que é no planeta. E o que você acha que pode ser feito? Vou te fazer aquela pergunta geral. Direitos sociais. Você falou do teu pai, né? Trabalhador Sim. portuário, a nossa Baixada que sofre muito, né? A falta até de com emprego, essa questão dessas revisão, para tirar mais postos de trabalho. Como é que é? Né? E se você pode fazer, porque, gente, o vereador não pode tudo. Né? Isso é importante. Cada um tem a sua competência, mas dá para você falar para a gente, assim, as ideias? O que você tem de projetos? É importante, né, o que você coloca sobre o que o vereador pode fazer, mas para além até das questões que competem ao vereador, como legislar, representar a sociedade e fiscalizar o executivo, tem questões que, por mais que não estejam, né, na nossa alçada, a gente pode estar, né, fortalecendo a luta. Você colocou aqui muito bem a questão do emprego na nossa região, a questão do porto na nossa região. Importantíssimo. A Câmara ela não tem condições de legislar ou atuar em relação a questões do porto. Mas a gente precisa fazer o debate de que forma o porto impacta na nossa cidade, na nossa região. Mercado de trabalho. Ou quais seriam as melhorias que a cidade deveria ter por conta de a gente ter o maior porto da América Latina aqui na nossa região. E trazer, né, muitas vezes esse debate para a sociedade entender, né, o porquê que, por vezes, a gente tem um porto onde boa parte da riqueza do país passa por ele,
mas a gente não tem isso refletido em mercados de trabalho, a gente não tem salários atrativos. Quantos jovens, né, se formam e saem da nossa região porque não dá para você viver. E aí eu coloco aqui a realidade da cidade de Santos, que é uma cidade cara, tem uma especulação imobiliária gigantesca, que expulsa as pessoas da cidade e faz com que elas não tenham condições de trabalhar e viver no mesmo local, né? E isso, por vezes, acaba desestimulando o jovem trabalhador, quem acabou de se formar e quer ir embora, quer ir para São Paulo. E aqui a gente poderia ter tudo isso, né? Na nossa região, pensar em Cubatão enquanto um polo industrial, né? O Guarujá também, que tem o seu parte do porto, São Vicente, tudo, né? Mas, infelizmente, muitas vezes o debate do porto está desassociado da cidade, né? E isso é triste. A gente está agora vivenciando isso, a questão de mais uma privatização, né? A possibilidade de você perder mais um espaço e perder postos de trabalho, e isso não pode acontecer à revelia, né? Porque isso impacta diretamente na gente. Então, o papel do vereador e da vereadora é levar esses debates também para a sociedade como um todo, né? Até para colocar essa pauta que muitas vezes nem todo mundo conhece, né? Ou não está sabendo o que está acontecendo na região, e, né, debater a necessidade de políticas públicas, né? E a gente também passa por uma crise econômica ainda, a gente não conseguiu superar, a gente não está no momento de pleno emprego, a gente tem muita gente desempregada, um aumento do número de pessoas em situação de rua, e não há um trabalho efetivo para garantir a dignidade para essas pessoas, a necessidade de criação de alternativas, já que a gente não vive no momento de pleno emprego, o que a gente consegue fazer enquanto alternativa para se criar renda, né, e trabalho. Então, assim, são muitas questões que uma Câmara como a de Santos, com 21 vereadores, com um orçamento bilionário, né, deveria ter, né, muito mais ações voltadas para a população. A gente poderia ter uma cidade extremamente... a gente tem uma cidade extremamente rica, mas extremamente desigual. E a nossa cidade, ela vive esse momento que é difícil. Você vê, como você está falando, eu estou ali perto do fórum e você vê muitas pessoas, não é daqui, ele veio, mas está lá. Não importa. Né? O camarada está lá, sem condição, e, enfim, aquela situação que vocês já conhecem. Agora sim, Débora, você acha que na questão social tem como melhorar isso? Tem. O que poderia ser feito, principalmente esse pessoal aí que pode ser que ele venha não sei de onde, mas está jogando na rua aqui. E também a questão habitação, porque é um problema também aqui na nossa cidade que vai levando as pessoas, né, às margens aí de rodovias, de morros, e sempre vivendo nessa instabilidade. Você acha que dá para melhorar essa situação também? Dá, mas falta vontade política, né? São diversos fatores. Vamos pegar a questão das pessoas em situação de rua. Eu sei que muita gente tem um discurso de que, olha, vem gente de fora e a gente precisa impedir que essas pessoas entrem. Não. Né? Se elas procuram a nossa cidade, é porque elas estão procurando algo que talvez a cidade de Santos tenha condições, né? A gente sabe que é uma cidade plana, que tem pessoas que acabam ajudando. A gente tem um lema, né? Caridade e liberdade. Então, vamos fazer valer esse lema, mas para além da caridade, que a gente crie políticas mesmo voltadas para diminuir, né, o sofrimento dessas pessoas. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de ação higienista, né, que você pense em retirar essas pessoas, impedi-las que elas entrem. Infelizmente, isso é tema, né, de muita gente, enquanto política pública, impedir a chegada dessas pessoas. O que a gente precisa entender é o que não está dando certo no trabalho que é ofertado hoje para essas pessoas, que faz com que ela prefira permanecer na rua e ir para um abrigo. Porque tem isso, né? O que a gente não está conseguindo fazer para convencer aquela pessoa
que existe um local um pouco melhor para ela que o abrigo é melhor do que a rua. Do que a rua. Então, assim, já existem, né, vários trabalhos nesse sentido em outros lugares que dão certo, mas a nossa região ainda está muito longe de conseguir. Então, você cria muitas regras, você impede as pessoas de estarem ali, você não cria um trabalho pós-abrigamento, né? O que vai acontecer com essa pessoa? E não internação compulsória, que a gente sabe que não é o adequado, né? Então, a gente tem que falar de trabalho, tem o TTT, né, que dizem trabalho, teto e tratamento. E pensar em políticas habitacionais, porque tem muita família na rua, né? Tem pessoas que por conta da crise tiveram que optar. Da pandemia, depois da pandemia piorou, né? Muito. Piorou. Tem que optar entre comer e pagar aluguel. Sim. Né? Então elas vão para a rua, porque a cidade de Santos é uma cidade cara, é uma cidade que não comporta, né, trabalhos para essas pessoas todas, né? Foi uma cidade que, infelizmente, nos últimos anos foi impensada para quem tem dinheiro. Então, a especulação imobiliária fez aumentar o valor dos aluguéis, fez aumentar o valor dos imóveis. Dificilmente alguém consegue adquirir um imóvel hoje. Então, a gente precisa repensar para quem a gente está fazendo política na nossa cidade e na nossa região. Porque se a gente for pensar, os municípios não se conversam, não dialogam, as pessoas transitam, o trabalhador mora num município, trabalha em outro. Durante muito tempo eu trabalhei em Cubatão, né? Eu sei como que é essa realidade. Então você tem pessoas que trabalham num local, moram em outro, estudam em outro. Sim, né? É verdade. E a gente não pensa enquanto metrópole, né? Região metropolitana. Você tem teus projetos, mas você acha que, como todo mundo fala, né? Chegou lá, você não consegue viabilizar o que você projeta, tendo em vista lá as diferenças de partido, enfim. Você acredita mesmo nisso, que ou não dá, ou talvez dê, ou realmente não dá? Eu nunca tive ilusão. E hoje ilusão. ainda ouvi de um sindicalista, como que o PT vai conseguir governar com aquela Câmara Legislativa toda do PL, não vai ter condição. Então tem muito isso. Lá em cima, né, Brasília. Sim. E aqui, você também acha que não dá, que muitas vezes né, essa questão partidária influencia e você não tem como viabilizar um projeto que seria bom lá para a sociedade? A correlação de força, ela tem muito peso nisso, né? Então você ter uma Câmara que é ou totalmente oposição ou totalmente situação, ela pode te dar vários panoramas, né? Hoje a gente tem uma Câmara que 18 não, né? Diminui um pouco por conta do último período eleitoral, mas vamos dizer que pelo menos 15 são situação, né? E os demais são oposição, então o prefeito ainda tem a maioria. Eu faço parte da oposição de esquerda, né, ao prefeito, e eu nunca tive ilusão, né, de que chegaria na Câmara e que as coisas seriam mil maravilhas e todos os projetos que a gente fizesse iriam passar. A gente já conhecia a realidade, né, então a gente sabia das dificuldades. Mas tem uma coisa que a gente sempre tentou, né, manter, e já, de certa forma a gente conseguiu durante o mandato, foi a mobilização. Então, em temas, né, que a gente entendeu que havia uma necessidade de ter uma mobilização maior, a gente sempre chamou a população e os movimentos sociais, que nos deram suporte, né, em diversos momentos para a gente conseguir mobilizar, fazer aquela bagunça, né, que a gente de vez em quando acaba tendo dentro da Câmara, para pressionar, né, tanto a base do governo e até o próprio prefeito para aprovar alguns temas. Débora, acabou. Então, um me fala aqui, outro fala ali. Viu como é rápido? Muito rápido, muito rápido. Mas olha, você já vai fazer parte aqui da Voz do Trabalhador. Eu quero que você venha mais, a gente vai poder conversar mais agora com a Débora, já que ela já veio participar de um programa. Débora, parabéns e te agradeço muito pela honra de ter você aqui com a gente na Voz do Trabalhador. Thelma, eu que agradeço e conte sempre comigo. É isso aí. Voz do Trabalhador, e te esperamos aí no próximo fim de semana.